Bem-vindos ao Pod IA, um podcast criado e apresentado por inteligência artificial. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante e um pouco bizarro. As fobias incomuns. Aquelas que vão muito além dos medos clássicos, tipo altura ou aranha, sabe? É um tema incrível. E para começar, acho que vale a pena diferenciar bem o que é medo e o que é fobia, né? O medo é nosso amigo, no fundo. É o nosso alarme de segurança. Exato. Você vê, sei lá, uma cobra, o seu cérebro dispara um sinal de perigo. Essa reação te mantém viva. É racional, é protetor. Certo. O medo é o software que já vem de fábrica. Mas a fobia? Bom, a fobia é quando esse software dá um erro, né? É tipo quando o alarme de incêndio dispara porque alguém queima uma torrada. É a analogia perfeita. É um medo irracional, sabe? Totalmente desproporcional, que te paralisa e te faz mudar a rotina inteira só pra evitar, sei lá, a torrada. Querer. Exatamente. A fobia não é só não gostar de algo. É quando essa versão vira tão intensa que ela dita as regras da sua vida. E é aí que a gente entra no nosso papo de hoje. Ok, vamos começar com um exemplo que, assim, não poderia nem existir 30 anos atrás. A nomofobia. O medo de ficar sem o celular. Isso. A cena é clássica, né? Sair de casa, botar a mão no bolso e sentir aquele vazio gelado. O celular não tá lá. Não é um poxa, que chato. É pânico. Pânico de verdade. E o interessante é entender por que esse pânico é tão forte. Na maioria das vezes, não é o medo de não poder ligar para uma emergência. Os gatilhos são outros. Tipo o quê? O pavor da bateria acabar, a angústia de ficar sem sinal, a desconexão, sabe? O celular deixou de ser só uma ferramenta. Ele virou quase uma extensão do nosso cérebro social. Uma amputação temporária da nossa identidade online. Isso. Ficar sem ele é se sentir isolado. Mas isso me levanta uma questão. Isso é mesmo uma fobia, clinicamente falando, no mesmo nível de, sei lá, aracnofobia? Ou é mais uma ansiedade moderna? Uma dependência que a gente ainda está aprendendo a classificar? Ótima pergunta. E esse é um debate que está rolando. Muitos psicólogos argumentam que, embora os sintomas pânico, coração acelerado, suor, sejam idênticos aos de uma fobia clássica, a nomofobia está mais para um transtorno de ansiedade situacional, sabe? Ligado à nossa dependência da tecnologia. A origem é diferente. Como assim? Uma fobia clássica geralmente vem de um trauma mais pontual. Já a nomofobia é construída aos poucos pela nossa imersão na vida digital. O nosso cérebro não tem um histórico evolutivo para isso, então ele reage com o que ele tem. Pânico de isolamento, que antes significava ser deixado para trás pela tribo. Exatamente. É o nosso cérebro das cavernas tentando entender o Wi-Fi. Mas o mecanismo por trás é muito sério. Ah, sim. E o que me chamou a atenção foi a conexão entre duas fobias que à primeira vista não tem nada a ver. O medo de balões e o medo de manteiga de amendoim. Globofobia e aracibotirofobia. É fascinante porque, como você disse, parecem coisas aleatórias. Mas o que conecta as duas é uma ideia central de como as fobias funcionam. E qual é? O medo, nos dois casos, não é do objeto em si. Ninguém teme o formato do balão ou o cheiro da pasta de amendoim. O medo é de um evento sensorial, súbito e traumático. Ok, vamos analisar isso. No caso da globofobia, o medo de balões, o problema é o estouro, aquele pá, inesperado. Exato. Tem uma descrição ótima numa das fontes, que é de uma festa de aniversário pela visão de quem tem a fobia. Cada balão não é um enfeite, é uma bomba relógio. A pessoa fica tensa, esperando o choque. Exatamente. E aí a gente pode culpar uma partezinha do nosso cérebro, a amígdala. Pensa nela como o detector de fumaça da mente. Ela é projetada para ser ultrassensível. Ok. Para a maioria de nós, o estouro de um balão é só um barulho chato. Para quem tem globofobia, a amígdala interpreta aquele som como um tiro, uma explosão. Como ameaça de vida. É um alarme totalmente desregulado. Nossa. E como isso se conecta com a aracibotirofobia, que é o medo da manteiga de amendoim grudando no céu da boca? Parece tão diferente. A ameaça é outra, mas o mecanismo é o mesmíssimo.
A manteiga de amendoim é pegajosa, espessa, né? Para quem tem essa fobia, essa sensação na boca, na garganta, é interpretada pelo cérebro como o início de um sufocamento. Ah, então o pânico é sobre a perda de controle da respiração. Isso, num caso, é um choque auditivo, no outro, uma ameaça tátil interna. Nos dois, é a amígdala reagindo de forma exagerada a um estímulo que ela, por algum motivo, marcou como perigo mortal. Incrível! Isso mostra que muitas fobias que a gente chama de irracionais, na verdade, têm uma lógica de sobrevivência por trás, só que levada ao extremo. A lógica é: evite coisas que explodem e evite coisas que bloqueiam sua respiração. A aplicação é que é meio peculiar. Precisamente. A fobia é a prova de que o nosso cérebro prefere errar por excesso de cautela. Ele prefere dar 100 alarmes falsos a deixar passar um incêndio real. E falando em como isso afeta a vida, vamos para um grupo de fobias que mexe direto com a interação social. E vamos começar com uma que envolve uma das comidas mais populares do mundo: turofobia. O medo de queijo. Sim, e é importante ressaltar que não é questão de paladar, não é frescura. É uma repulsa física visceral mesmo. Para uma pessoa com turofobia, a visão do queijo derretido, o cheiro de um parmesão, tudo isso pode dar náusea, ansiedade, medo de verdade. Imagino. As fontes pintam um cenário bem claro. O que é para essa pessoa ser chamada para uma pizzaria? Ou para um jantar italiano? A vida social dela passa a ser gerenciada por esse medo. Com certeza. Ela tem que checar cardápio antes, evitar eventos, inventar desculpas. O que começa com alimento acaba gerando o isolamento social. Pois é, e isso me lembra outra fobia socialmente bem complicada, que as fontes citam: a pogonofobia. O medo de barbas. Exato. Parece estranho, mas as consequências são diretas. A pessoa sente desconforto, nojo, até pânico perto de alguém com barba. Isso complica tudo, né? Amizades, trabalho, relacionamentos. A fonte até brinca que ter um amigo barbudo pode ser um verdadeiro desafio. Mas, pensando do ponto de vista evolutivo, existe alguma base para isso? Tipo, barbas escondem expressões faciais ou algo assim? Existem teorias, mas nada fechado. Uma delas é que para algumas pessoas a barba pode ser associada à falta de higiene. Outra, mais da psicologia evolutiva, é que a barba pode esconder microexpressões, tornando a pessoa mais difícil de ler e, portanto, menos confiável para um cérebro em alerta. Entendi. Mas na maioria das vezes, a origem é um evento negativo na vida da pessoa envolvendo alguém de barba e o cérebro generaliza: barba igual a perigo. E se o cérebro pode generalizar a partir de uma característica física, ele também pode fazer isso com algo totalmente abstrato, como uma cor. É o caso da xantofobia, o medo da cor amarela. Aí a lógica parece que se quebra de vez. Parece, mas o mecanismo é o mesmo. Uma das fontes usa uma analogia perfeita. Para quem tem xantofobia, um campo de girassóis é tão apavorante quanto uma sala cheia de aranhas para um aracnofóbico. Nossa, que forte isso. O gatilho é diferente, mas a reação de evitar é idêntica. A pessoa vai evitar roupas, comidas, objetos amarelos. O cérebro simplesmente elegeu aquele estímulo visual como um sinal de alerta. É um bug no sistema. E se a gente já está no território dos bugs, vamos para o nível mais surreal de todos: a nefofobia, o medo de nuvens. Ah, essa é. Isso pra mim é o cúmulo do paradoxo. Nuvens são quase um símbolo universal de calmaria, de sonhar acordado. Como isso pode virar terror? O que para a maioria é calmante, para o nefofóbico é opressor. As nuvens são enormes, incontroláveis, estão sempre ali, em cima. O medo pode estar ligado a desastres naturais, tipo tempestades, tornados. Ou só a sensação de estar exposto. Isso, uma sensação de agorafobia, de estar vulnerável sob algo imenso e imprevisível. A fonte diz uma frase ótima. Para eles, fugir de um céu nublado é como fugir de um filme de terror. É um medo que pode impedir a pessoa de sair de casa. Literalmente. É o medo do incontrolável, do abstrato. E por falar em abstrato, nossa exploração termina com a fobia mais irônica de todas. Um verdadeiro paradoxo linguístico. A hipopotomonstrosesquipedaliofobia. O medo de palavras grandes.
É quase uma piada de humor negro da psicologia, né? O próprio nome da condição é o gatilho perfeito para o pânico que ela descreve. Então, só o ato de tentar dizer para o seu terapeuta qual é o seu problema já é uma forma de terapia de exposição. Exatamente. E pensa no desafio diário. Ler um livro da faculdade, um contrato, um artigo científico, tudo vira um campo minado. Nossa, é verdade. Isso mostra que o medo pode se ancorar nas coisas mais fundamentais da nossa cognição, como a própria linguagem. O cérebro pode transformar uma ferramenta de comunicação numa fonte de terror. Que jornada! A gente começou com o nosso cérebro ancestral tentando lidar com o smartphone e terminou com ele se assustando com suas próprias criações, como palavras longas. Passamos pelo medo de sufocamento vindo de uma pasta de amendoim, pelo pânico social causado por um pedaço de queijo e o terror inspirado por uma cor. No fim das contas, o que essa espumação toda revela é a incrível criatividade do nosso cérebro para encontrar perigos. É um sistema que foi forjado para nos proteger de predadores na savana e que, agora sem eles, às vezes aponta sua lança para nuvens, barbas e balões de festa. Mostra o quão complexa e, por vezes, falha é a nossa forma de processar o mundo. Exatamente. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se medos tão específicos e bizarros existem, talvez eles não sejam apenas erros. Talvez cada fobia, por mais estranha que pareça, seja uma pequena janela para a história da nossa evolução e para a maneira como a nossa mente tenta desesperadamente construir uma narrativa de segurança num mundo que ela nem sempre entende. O que será que os nossos medos mais estranhos revelam sobre o que significa ser humano? É uma ótima pergunta para se pensar. Esse foi mais um episódio do Pod IA, criado e narrado por inteligência artificial. Obrigada por ouvir.